Na aula passada eu falei sobre os padrões arquetípicos e a forma como lidar de forma padronizada a cada arquétipo. Hoje nós vamos trabalhar um pouco quais são esses arquétipos, ou seja, colocar em forma de exemplo e também a forma que a gente lida com isso. Você vai entender porque às vezes um filho ovelha negra, às vezes ele é mais amado pela mãe do que o filho que é dedicado, que é aquele filho trabalhador, honesto. E às vezes aquele que faz tudo errado, ele acaba sendo mais amado e estimado. Quais são os arquétipos pessoais? A gente fala de arquétipo coletivo, da massa, a gente fala dos arquétipos junguianos, né? E é fácil você identificar os junguianos porque são 12 arquétipos específicos, 12 padrões. Mas a parte interessante do estudo dos arquétipos é justamente você identificar os padrões. Para isso, que quem tem mais vivência consegue ter maiores resultados, maiores experiências, vamos dizer assim. Então, alguns exemplos dos arquétipos junguianos, você já sabe, né? Já falei alguns vídeos aqui. O herói, o sábio, o enganador, né? A mãe, o pai, o inocente, o mago. Mas será que existem outros padrões de relacionamento? Sim, claro que tem. Você pega, por exemplo, quando nasce numa família 5 filhos. Cada um ali vai exercer uma espécie de padrão arquetípico, uma espécie de comportamento padrão. Como eu falei, para quem tem uma vivência, é muito fácil identificar, é muito fácil observar. Então, o que você deve fazer quando você identifica o padrão? Como eu falei na aula passada, do chefe chato, daquele chefe ruim, eu mostrei que com uma simples caderneta, anotando tudo que ele falava, eu já ganhei aquele chefe. Agora, o filho pródigo, aquele filho rebelde que dá novidade, ele tem uma coisa, ele tem ousadia. Que aquele filho que às vezes é o certinho, o moralista, padronizado, conservador, ele não consegue quebrar os seus padrões. Veja se você consegue entender o que eu estou falando. O conservador, ele tem um ritmo de vida específico, então ele não consegue quebrar. Ele prefere estabelecer aquela rotina, manter uma seriedade e fazer as coisas com eficiência. Mas o que acontece é que o outro não sabe ter essa rotina, esse direcionamento, tudo isso. E o outro, ele é ousado. O que é ousado? Às vezes a mãe está sentada, ele vai lá e pula no colo dela e senta. Mas ele já é um adulto, mas ele senta e abraça a mãe dele, e dá um beijo, e fala, mãe, eu te amo, não sei o quê. Digamos assim que ele não vale nada, ele pode estar vivendo o arquétipo do enganador, né, do que Jung fala, que é o arquétipo do bandido, por exemplo, do malandro. Mas, apesar disso, ele não tem as amarras sociais, ele vai lá e faz. Aquele que tem um conhecimento dos arquétipos e é conservador, ele vai entender que às vezes é importante ele quebrar o seu contexto comportamental. Ou seja, ele deve manipular o seu comportamento. Parece magia para alguns, né? Mas é uma coisa muito psicológica. E até fácil de você fazer quando você conhece. No sentido de que, mas para mim é difícil porque eu teria que ter este comportamento. Mas tente se expressar algumas vezes assim. Conhecendo os arquétipos, os padrões de comportamento, você vai começar a entender e fazer as coisas a que você mude os resultados e entenda. Às vezes, aquele marido que tem uma vida monótona com a esposa, às vezes ele não percebe que deve, de repente, pegar ela nos braços e levantar ela no colo, beijar ela, como se fosse no cinema, deitando ela assim e beijando ela. Às vezes ele não entende que tem que quebrar esses padrões, mas ele fica ali naquele comportamento X, e é lógico que ele vai ter os mesmos resultados padronizados que a esposa dele terá com ele,
porque ele também tem a mesma conta matemática. À medida que você é ousado e quebra as coisas, e você pode fazer um teste durante essa semana, que é quebrar esses padrões. Seja um abraço, seja um aperto de mão, seja num olhar, faça algo ousado, claro, com as pessoas que você ama, como teste primeiro, para depois fazer com outras pessoas. Mas coisas simples assim, às vezes, faz com que você interprete melhor os arquétipos. Faz com que você enxergue melhor as potencialidades dos arquétipos na vida das pessoas. E aí você começa a entender que uma quebra de padrão vai mostrar para você os verdadeiros padrões que existem na sociedade. Uma vez que você conhece os padrões, aonde quer que você for, aonde você pode viajar para outro país, a pessoa pode falar em outro idioma, mas do jeito dela de se comportar, do jeito dela te olhar, você vai identificar na hora o padrão arquetípico ali. O artesão tem um padrão de comportamento igual em qualquer país, tá? Então, quando você descobre isso, fica fácil você saber o que levar, o que não levar, como agradar alguém, entender como você desagradou e não percebeu. Porque o arquétipo é assim, ele tem essa coisa de se agradar e também tem a coisa de não se agradar. Então, sempre fique atento a isso, para que você aprenda a viver. E uma vez que você aprende, aí sim você chega e estabelece os comportamentos que você precisa naquele ambiente. Outro ponto que eu acho interessante é você dividir mentalmente as caixinhas, tá? Por exemplo, os arquétipos que você vai descobrindo do seu jeito. Claro, você conhece os arquétipos junguianos, né, que são os mais complexos. O mago, por exemplo, é um arquétipo complexo. O governante é um arquétipo complexo. Mas você vai definindo, por exemplo, líder, chefe, governante, empreendedor. Você vai definindo, assim no meio de seus amigos. Você pode pegar todos os seus amigos e olha para cada um e diz: esse é isso, esse é aquilo, esse é aquele, sabe? Então, tem arquétipo como eu chamo de James Dean, por exemplo. Tem um arquétipo. Tem arquétipo que eu chamo, por exemplo, de Mr. Bean. Tem arquétipo que eu chamo de Mr. Bean. Então eu vou brincando assim, eu vou criando minhas próprias caixinhas padronizadas. E quando eu encontro com certas pessoas, eu já sei como, de certa maneira, me comportar com elas ou não me comportar, porque tanto faz, às vezes, dependendo do arquétipo, você não dá nem tanta importância. Desde que este arquétipo não te atinja, não te agrida, você entende que é fácil manipular aquela situação. Ou contornar, às vezes, uma situação muito crítica e ruim que de repente você possa estar vivendo. Então, pense um pouco nisso, veja se isso faz sentido ou não. No nosso canal aqui a gente sempre vai falar sobre os arquétipos e bater esse papo com vocês. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você. Até o próximo vídeo. Se inscreva, deixa um like aí, dá uma força pro canal. Um abraço, tchau.